Eu quero conversar com você sobre a diferença entre pedir, solicitar e agradecer. Muitas vezes nós ficamos pedindo as coisas para Deus. Na realidade, nós devemos estar agradecendo, não é verdade? Porque aquilo que nós necessitamos, nós já temos. Você imagina se você tivesse um filho, que toda vez que ele lhe visse, ele solicitasse alguma coisa. Você ia falar assim, ó, já veio o pidão de novo. Você ia começar a evitá-lo. Nós somos 6 bilhões e meio de pessoas. Você já pensou todo mundo pedindo? Na realidade, o que nós devemos fazer é agradecer, é manifestar gratidão. Agradeça aquilo que você tem para obter aquilo que você quer. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, porque ela funciona como se fosse uma cibernética. É como se fosse um processo de realimentação. Você sabe, se você colocar na temperatura de uma sala, no termostato 21 graus Celsius, a temperatura vai ficar em torno de 21, porque a temperatura da sala vai fornecer para o termostato a informação de que a temperatura está daquele jeito que deveria de ser ou não. A gratidão é o modo da gente dizer para o universo, ó, eu estou satisfeito, eu tenho que agradecer aquilo que tem e gostaria de ter, e também agradecer aquilo que eu não tenho e não gostaria de ter. Mas eu tenho que fazer isso, não é só da boca para fora, não. A linguagem, ela só tem força, solicitando ou agradecendo, quando aquilo que sai da minha boca, na forma de palavras, tem um reflexo no meu cérebro na forma de imagens. A minha linguagem só é poderosa quando ela está gerando imagens. Então você tem que prestar atenção naquilo que você fala, mas de uma forma que à medida que você vai falando, você vai gerando a correspondência linguística no cérebro. Então não adianta, por exemplo, eu estar falando só e não dá tempo de comunicar para o meu cérebro essas imagens. Ela não tem o mesmo impacto. Por exemplo, se eu vou fazer uma afirmação, que você sabe que hoje existem estudos mostrando o poder da afirmação. Se eu fizer uma afirmação só da boca para fora, eu vou provar que a afirmação não tem valor nenhum. Mas se eu fizer uma afirmação e cada vez que eu faço a afirmação, eu deixo gerar no meu cérebro a imagem correspondente à linguagem daquela afirmação, aí isso sim tem impacto. Aí você começa a ver que faz uma diferença. Se você começar a fazer afirmações negativas, você não quer nem pensar nisso, né? Engraçado, se eu falo que é para você pensar negativo, você fala, não quero. Agora, muitas vezes você discute se o pensar positivo funciona. Ninguém quer pensar desgraça, né? Porque se pensar desgraça pode acontecer, né? Quer dizer, essa parte a pessoa acredita. Não, eu não vou pensar desgraça para não acontecer. Agora é a parte positiva, ou é o outro lado da moeda. Então quando você estiver solicitando, ou estiver agradecendo, ou estiver falando, você tem que deixar as imagens refletirem no cérebro. A aparência conta sim e muito. Se alguém tocar a campainha da sua casa, do seu apartamento, e tiver de batina preta, colarinho branco, uma Bíblia debaixo do braço, até que se prove o contrário, você vai pensar que aquilo ali é um religioso e um padre. Não é verdade? Pode até não ser. Se você está dirigindo numa rodovia e olha no seu retrovisor e tem um carro da polícia piscando e mandando você parar, você vai pensar que é polícia. Pode ser que até que não seja. Ou seja, a aparência. Agora eu tenho um detalhe muito importante aqui para lhe mostrar. Não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para o contexto, para a ocasião. Se eu sou advogado de uma multinacional e vou representar essa multinacional junto a uma greve do Sindicato dos Operários, se eu chegar lá de Rolex, abotoadura de ouro, todo engravatado, sabe o que eles vão dizer? Chegou o inimigo. Se eu quero jogar num time, eu não posso entrar com a camisa do outro. Se eu quero servir exército, eu não posso aparecer lá com o uniforme da Marinha. Não é verdade? Então, o segredo da aparência é estar adequadamente vestido para a ocasião. Ou seja, qual a mensagem que você quer passar com a sua imagem. Se eu sou um cantor de rock and roll, eu posso me dar o luxo de usar óculos escuros no meu show. Porque o contexto permite isso. Agora, se eu vou para uma reunião executiva, ou se eu vou para uma entrevista de trabalho usando óculos escuros, provavelmente eu não serei contratado. Aquilo vai contar negativamente contra mim, porque eu não estou permitindo às outras pessoas ver os meus olhos. É como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Então, a importância da aparência depende do contexto. Isso é muito importante. Você tem que avaliar o contexto, a circunstância
identificar o seguinte: qual é a mensagem que eu quero passar com a minha imagem dentro deste contexto. Um homem, por exemplo, pode começar a dar uma aula e depois de 15, 20 minutos resolver tirar o paletó. O poder do homem continua o mesmo. Uma mulher já não pode tirar o blazer. Ela perde poder. Se ela começou de blazer, ela tem que terminar de blazer. O homem pode se dar ao luxo, depois de 20, 30 minutos, dizer: vocês vão me dar licença, eu vou tirar o paletó. Então, são características, detalhes importantes na aparência que têm que ser avaliados. Coragem de errar, porque geralmente a pessoa quer acertar, não é verdade? Nós já conversamos que para acertar muitas vezes você tem que errar. Um casal vai com seus filhos para os Estados Unidos, passa lá um ano. As crianças voltam falando inglês, os pais voltam sem falar inglês. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam assim: bom, quando eu falar bem, aí eu vou falar. Como a criança não tem medo de errar, ela vai errando, vai praticando. Como é que você aprende a falar? Falando, não existe outro jeito. Como é que você aprendeu a andar? Andando, caindo, andando, caindo. Então, se você não tem aquela história do perfeccionismo, o perfeccionismo passa a ser uma doença, porque está provado que o perfeccionismo atrapalha tremendamente a produtividade. Porque se eu tenho que fazer aquele perfeito, eu conheço um sujeito que mora no Nordeste, de vez em quando eu vou na cidade dele, em Fortaleza, e ele, de vez em quando, ele vem nos meus cursos, e ele diz assim: eu estou lá, eu estou escrevendo aquele livro, viu? O dia que eu terminar, eu vou mandar para o senhor, eu queria que o senhor escrevesse o prefácio. Perfeitamente, só você me mandar. Isso aí, eu já tem uns 12 anos que eu encontro esse indivíduo. Ele continua escrevendo o livro. Aí eu sempre pergunto para ele: mas e aí, quando é que você vai me mandar o livro? Ele diz: está quase pronto. Sabe o que é? Eu li mais uma vez, não gostei, estou fazendo umas correções. Ou seja, esse perfeccionismo não permite a pessoa produzir nada, porque ele vai ficar: ah, mas eu tenho medo da crítica. Bom, se você tem medo da crítica, é difícil você ter sucesso, né? É muito fácil você não ser criticado. Sabe o que você tem que fazer? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. No momento que você falou algo diferente, no momento que você fez algo diferente, no momento que você é alguém, no momento que você mudou o status quo de uma situação, vai ter sempre alguém te criticando. O problema é quando você não recebe mais crítica. Aí ninguém está se incomodando com você, não é verdade? Ou seja, você tem que absorver a crítica de uma forma que ela te jogue para frente, porque ninguém consegue agradar a todos. O Buda não conseguiu, Jesus Cristo não conseguiu, Maomé não conseguiu, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. No momento que você se propuser a agradar a todos, você vai sair perdendo na história. Porque se você for o melhor da sala, o cara que é o último não vai gostar. Se você for o pior da sala, o cara que está lá em primeiro lugar não vai gostar. Se você for mediano, nem o que está lá em cima, nem o que está lá embaixo vai gostar. Então, o segredo é você fazer de acordo com os seus valores e saber o seguinte, que para acertar, muitas vezes, nós precisamos errar. O que dizemos? Se você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou besteira, tem jeito de voltar atrás, na verdade. Então, por isso que nós já temos uma boca e 2 ouvidos. Somos feitos mais para escutar do que para falar. Então, quando nós estivermos em dúvida, é melhor a gente morder a língua e não falar. Porque uma palavra falada, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, depois que aconteceu, não poder fazer mais nada, não volta. Você não pode trazer a palavra de volta, não é verdade? Então é muito importante isso. O que você vai dizer? Por isso você tem que fazer o seu dever de casa para saber o que você vai dizer. Mas não é só o que você vai dizer, é como você vai dizer o que você vai dizer. Você quer ver? Olha aqui, escute. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? A mesma frase tem 5 significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. Então, não é só o que você está dizendo,
como você está dizendo o que você está dizendo. Tem uma frase que eu digo o seguinte: o cantor é mais importante que a canção. Se você tem o seu cantor favorito, tem uma canção favorita que ele canta, que toca o seu coração, aquela mesma canção cantada por um cantor que você não gosta, não toca o seu coração. Não é verdade? Porque as palavras são as mesmas, mas estão sendo cantadas num timbre diferente, numa tonalidade diferente, e não satisfaz o seu coração. Quando você leva em consideração isso, o que você faz, a sua aparência, o que você diz, como você diz o que você diz, você deixa na pessoa uma imagem, boa ou ruim, dependendo de como você administrar isso. Mas o importante é você entender que numa interação, os 3 primeiros minutos são fundamentais. Nos primeiros 3 ou 4 minutos, a pessoa faz o julgamento a seu respeito. Feito esse julgamento, dar isso depois é complicado.